Queridos e amados irmãos, aceitem a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma quinta-feira. Estamos alegres e felizes porque nós estamos na presença de Deus. E aonde a presença de Deus está, a liberdade, a alegria, a satisfação, a contentamento. E é muito bom saber que vocês estão aí do outro lado também acompanhando a nossa transmissão nessa noite preciosa, nessa noite de vitórias. Nós estávamos em uma série que tem como tema Vivendo como um Cristão. E em uma semana nós falávamos de um determinado assunto, em outra semana nós rodávamos uma mensagem reprisada de alguma das convenções anteriores aqui em nossa sede nacional, e nós vamos retomar essa dinâmica novamente, né? Nós vamos retomar, os irmãos sabem que há poucos dias a minha esposa deu à luz a mais um filho para a glória do Senhor, o nosso filhinho Samuel, que nós estamos agora desfrutando desse momento de alegria, né? E por isso nós tivemos que remanejar aí um pouquinho, mas agora estamos retomando novamente essa dinâmica de uma semana fazer um estudo com vocês e na outra semana reprisarmos uma mensagem. E hoje nós vamos falar de um tema que é da mais elevada, da mais alta importância, que é o cristão e o tempo. E desde já eu quero convidar você para fazer pelo menos algumas coisas. Pegue a sua Bíblia, pegue um pedaço de papel, pegue uma caneta para que você possa anotar as informações que nós iremos passar aqui. Pegue também o link dessa transmissão e compartilhe no seu status do WhatsApp. Mande nos seus grupos aí de amigos e familiares, onde você pode fazer, obviamente, esse tipo de compartilhamento. Mande para os seus amigos, vizinhos, parentes, especialmente os crentes em Jesus, aquela pessoa que você conhece, mas que vive numa correria danada. Pois é, manda o link dessa transmissão para essa pessoa, para que ela possa também receber essa porção da palavra de Deus e compreender biblicamente como o cristão deve usar o seu tempo. Nós vamos ouvir agora um belíssimo louvor que diz: há tempo para todas as coisas, como escreveu Salomão, inspirado pelo Espírito Santo em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. E após esse lindo louvor, nós já voltaremos com a palavra de Deus aos nossos corações. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de rir e chorar, tempo de plantear. Há tempo até para falar e tempo de estar calado. E o tempo de hoje escolhi para te consolar. Eu curo as tuas feridas que o tempo causou. Eu trago de volta aos braços o que o tempo levou. Eu faço reinar a bonança onde a guerra operou. Removo a intriga e o ódio, é o tempo do amor.
barro que muito é pisado, valor adquire. Se por algum tempo sozinho deixei-te, mas hoje com amor imenso eu te acolherei. Eu trago vitória comigo, eu tenho vitória para dar. Se a minha mão está aberta, ninguém pode fechar. Eu viro e faço sarar, eu bato e consolo também. Eu hoje te visito com bênçãos, tudo vai bem. Eu trago vitória comigo, eu tenho vitória para dar. Se a minha mão está aberta, ninguém pode fechar. Eu viro e faço sarar, eu bato e consolo também. E hoje te visito com bênçãos, tudo vai bem. Vai tudo bem, eu sou Jesus, vai tudo bem. Estamos de volta, meus queridos e amados irmãos, e nesse retorno já queremos fazer um momento de oração antes de adentrarmos a leitura bíblica, né? E prepare o seu coração, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para você. Você não entrou em vão nessa transmissão. Deus deseja falar ao seu coração. Vamos orar nesse momento? Bendito Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por mais essa transmissão e por mais esta quinta-feira na tua santa presença. Te louvamos, Senhor, te exaltamos, te bendizemos por tudo. Tu és bom e a tua misericórdia dura para todo sempre. E nós queremos pedir, ó Pai, nessa hora, que o Senhor venha dilatar os nossos corações, abrir os nossos corações, que sejamos receptivos, que sejamos sensíveis à tua palavra, que sejamos tratáveis. Sim, Pai, assim como Maria, que estava aos pés do Senhor Jesus para ouvir a voz do Senhor, nós também queremos nessa manhã estar aos teus pés. Aleluia! Para ouvir, Senhor, a tua voz. Senhor, em nome de Jesus, toma a nossa vida, toma o nosso coração e ajude-nos a te servir melhor, a fazer o teu querer e a tua vontade, a otimizar o nosso tempo e canalizá-lo de forma correta para viver uma vida que agrada ao Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, quero convidá-los para abrir as suas Bíblias na carta de Paulo à igreja de Éfeso, Epístola aos Efésios, no seu capítulo 5, e o versículo é o de número 16. Efésios capítulo 5, versículo 16 é o texto que nós vamos ler a princípio para ter como base a nossa reflexão bíblica de hoje. Efésios capítulo 5, versículo 16 diz: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Nós podemos até ler o 15 para contextualizar melhor. Portanto, vede prudentemente como andais. Em outras palavras, veja como você conduz a sua vida. Não como nécio, ou seja, não como uma pessoa louca, mas como um sábio. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Quando você olha para o tempo por um viés filosófico, você percebe facilmente que é muito difícil conceituá-lo. É muito difícil definir o que é o tempo. O próprio filósofo e teólogo Agostinho de Hipona, ele disse que quando você não procura compreender o que é o tempo, você sabe o que ele é.
mas quando você para tentar defini-lo e conceituá-lo, você já não sabe mais o que ele é, porque realmente é difícil compreender o que é o tempo. Então, partindo desse princípio, a melhor coisa que nós podemos fazer é perguntar ao Senhor do tempo o que é o tempo. E Deus, como Senhor, como Criador do tempo, na sua palavra, Ele nos fala muito a respeito desse assunto. Então, o nosso propósito aqui não é ficar nos detendo em especulações filosóficas a respeito do que era o tempo, mas ir para a palavra de Deus e ver o que ela tem a nos dizer a respeito deste tão importante tema. Então, nós precisamos começar com essa pergunta: o que é o tempo? E em primeiro lugar, nós podemos dizer que o tempo é uma grandeza física. É uma grandeza física porque ele pode ser medido. Nosso calendário é dividido aí em ano, meses, semanas, dias. Esses dias são divididos em horas, que são divididas em minutos, que são divididos em segundos e por aí vai. Então você observa que o tempo ele pode ser medido. Existe o que nós chamamos de medida de tempo, significando que o tempo é uma grandeza física. Mas em segundo lugar, nós podemos dizer que o tempo ele é também uma grandeza antropológica. E antro fala de homem. Quando nós dizemos que o tempo é uma grandeza antropológica, nós queremos dizer que o tempo nos afeta diretamente enquanto seres humanos. É possível passar da fase da infância para a adolescência e da adolescência para a juventude, da juventude para a fase adulta, apenas então somente por causa do tempo. É porque o tempo existe que esses processos de mudança também existem. Então você observa que o tempo ele nos afeta diretamente como seres humanos, como pessoas, e nós nascemos, vivemos, reproduzimos e morremos. É claro que, em última análise, sempre graças a Deus, mas em outras palavras podemos dizer que graças ao tempo, é o tempo que nos faz vivenciar todos esses processos, todas essas fases da história humana. Mas além de uma grandeza antropológica, ou seja, além de o tempo nos afetar diretamente, ele é sobretudo um presente de Deus. É interessante que muitas vezes nós falamos de meu tempo, como se nós pudéssemos criar o tempo ou produzir, reter o tempo, quando isso não é verdade. O tempo ele é uma dádiva de Deus. Justamente pelo fato de não podermos produzir ou segurar o tempo em nossas mãos, porque isso seria como tentar segurar água nas mãos, justamente por esse fato, nós sabemos que o tempo não é algo que pertence a nós, mas é uma dádiva que nos é emprestada temporariamente. E muitas vezes as pessoas dizem bem assim: olha, aproveite o hoje porque o amanhã pertence a Deus. E essa frase, ela possui metade da verdade. Porque embora o amanhã pertença a Deus, nós precisamos entender que o hoje também pertence a Deus. Em Lucas 12, Jesus conta a história de um louco, né? Isso nos lembra o texto que nós lemos, porque em Efésios 5 diz: não haja como nécio, não haja como um louco. E por que esse homem era louco, de Lucas 12, nessa narrativa de Jesus? Justamente pelo fato dele ter investido o seu tempo construindo riquezas, construindo bastantes celeiros e sendo um homem bastante previdente, com vistas para longos anos à frente, com vistas para o futuro. E depois que ele juntou todas as riquezas, que ele fez o seu pé de meia, a sua economia, como diz aí as propagandas do YouTube, né? Como quando ele fez o seu primeiro milhão antes dos 30, ele disse: agora minha alma folga e descansa, porque você tem com o que se sustentar. E Deus disse para ele: louco, tu és um louco, você é maluco da cabeça, porque hoje mesmo te pedirão a tua alma, ainda esta noite te pedirão a tua alma. Veja que aquele homem estava pensando no amanhã,
Mas Deus estava dizendo, ainda hoje te pediram a tua alma. O que isso significa? O amanhã pertence a Deus? Pertence, mas o hoje igualmente pertence a Deus. Nós não temos nenhum tempo que nós podemos dizer é nosso. Então a única coisa que nós podemos fazer é decidir agora. É por isso que você, que ainda não tomou uma decisão com Deus, que ainda não voltou para Jesus, que ainda não assumiu um compromisso de um relacionamento pessoal e salvador com a pessoa de Jesus Cristo, precisa fazer isso agora. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele diz isso de forma bastante enfática. Se eu não estou equivocado, é no capítulo 6. Ele diz o seguinte, isso mesmo, no versículo de número 2, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação, e aqui, agora, o tempo aceitável. Aliás, eis aqui, agora, o tempo aceitável. Eis aqui, agora, o dia da salvação. Não tem essa de ficar empurrando com a barriga, procrastinando, deixando para depois, como fez Festo com o apóstolo Paulo, né? Festo disse, olha Paulo, sobre essa mensagem aí do evangelho, sobre Jesus, o juízo final, a ressurreição dos mortos, sobre essas coisas eu te ouvirei depois. Como se ele fosse o Senhor do tempo e pudesse assegurar que realmente depois ele poderia ouvir Paulo. Isso é uma tamanha tolice da nossa parte, ficar deixando a nossa decisão com Deus para amanhã e para depois, porque nós nunca sabemos se haverá essa oportunidade. Então, Deus está dizendo, eis aqui e agora o tempo aceitável. Eis aqui e agora o dia da salvação, porque o amanhã pertence a Deus e o hoje também. Tiago diz, olha, vocês que são presunçosos, naquela época que Tiago escreveu a sua carta, havia muitas pessoas negociantes que faziam viagens longas, que duravam dias, semanas e até meses, viagens a negócio. E Tiago diz, olha, vocês que dizem, eia, amanhã nós iremos negociar, faremos isso e aquilo e depois retornaremos. Ele diz que essa soberba é maligna. Mas que ao invés disso, nós devemos dizer, se o Senhor quiser, e ele acrescenta não só o amanhã, mas ele diz, hoje ou amanhã, faremos isto ou aquilo. É claro que quando Tiago diz que nós devemos dizer isso, ele está falando de uma disposição do coração. Não que você tem que ficar o tempo inteiro, se Deus quiser vou fazer isso, se Deus quiser vou fazer aquilo, porque isso seria até levar o nome de Deus em vão. Mas dentro do seu coração você deve reconhecer isso. Eu só farei algo hoje ou amanhã, dependendo apenas e tão somente da vontade soberana de Deus. Agora, é lamentável saber que o tempo é um presente de Deus, e embora nós não podemos produzi-lo ou criá-lo, nós temos a ampla capacidade de desperdiçar e de perder o nosso tempo. Isso é lastimável, isso é lamentável. Olha que coisa esquisita, não podemos produzir tempo, não podemos reter o tempo, mas podemos perder o tempo, podemos desperdiçar o tempo e fazemos isso muito bem, fazemos isso com maestria. É por isso que o propósito dessa mensagem de hoje é abrir os nossos olhos espirituais para que nós venhamos canalizar o nosso tempo de forma a fazer algo que seja verdadeiramente útil e de valor eterno. Queridos, nós vivemos hoje na esteira do tempo, mas amanhã, depois da nossa morte, ou quem sabe daqui a alguns minutos, daqui a alguns segundos, eu não sei, nós entraremos na eternidade. Então nós devemos viver o nosso breve e curto período de tempo aqui na terra à luz da eternidade, com vistas para a eternidade, fazendo algo dentro do tempo que seja de valor eterno. Então nós vivemos no tempo, para um tempo fora do tempo, que é a eternidade. E por isso nós devemos valorizá-lo. Eu queria aqui passar para vocês algumas características do tempo. Primeiro, é impossível armazenar o tempo. É isso que Jesus mostra em Lucas 12. Aquele homem louco, ele ajuntou riquezas, construiu celeiros maiores ainda, porque os celeiros que ele tinha anteriormente não eram capazes de suportar e armazenar toda a riqueza que ele possuía. Então, ele construiu armazéns maiores.
Embora ele pudesse armazenar riquezas, ele não podia armazenar o tempo. Jesus disse: louco, ainda esta noite te pedirão a tua alma. E é isso que Jesus diz em Mateus no capítulo 6, que nós não podemos acrescentar nenhuma hora ao curso da nossa vida. Não é possível armazenar o tempo. Então, um tempo perdido será para sempre um tempo perdido. Um tempo gasto de forma errada, canalizado para coisas fúteis, inúteis, que não agregam nenhum valor para a nossa vida espiritual, para a nossa vida com Deus ou para as coisas da eternidade, será eternamente um tempo gasto, porque é impossível armazenar o tempo. Uma segunda realidade ou uma segunda característica sobre o tempo é que cada dia possui a mesma quantidade de tempo. Aquela pessoa que faz um monte de coisa relevante tem 24 horas por dia. Aquela pessoa que só fica deitada no sofá comendo pipoca, assistindo Netflix, também possui 24 horas no seu dia. Então, todos os dias ou cada dia tem a mesma quantidade de tempo. A diferença é que nós não usamos esse tempo da mesma forma. Nós não usamos esse tempo da mesma maneira. Alguns desperdiçam, enquanto os outros otimizam o tempo. E é isso que Paulo quer dizer quando ele afirma que nós devemos remir o tempo. Se nós devemos remir o tempo, significa que esse tempo pode ser desperdiçado. E remir o tempo não quer dizer que nós vamos conseguir aquele tempo de volta, mas quer dizer que nós podemos otimizar o tempo que nós temos agora. Então pense nisso, cada dia possui a mesma quantidade de tempo. Portanto, o que nos falta não é tempo, o que nos falta é organização, é otimização desse tempo. Em terceiro lugar, o tempo ele é progressivo e apenas progressivo. O tempo só vai, o tempo não volta. O tempo é uma via de mão única. Ele não vai e vem para você. Ele apenas vai. A seta do tempo aponta apenas para uma direção. O tempo só vai, o tempo não volta. E é por isso que nós devemos abraçar cada oportunidade tal como se fosse única e viver intensamente a nossa vida, porque o tempo só vai, meu irmão. O tempo não volta. Em quarto lugar, o tempo é breve. E eu queria ler com vocês aqui alguns textos da palavra de Deus, porque também eu tenho pouco tempo para pregar essa mensagem. Mas em Jó, capítulo 14, no versículo 1, o texto bíblico diz: o homem nascido da mulher é de poucos dias e farto de inquietação. O homem tem um tempo breve de vida, mas tem muito sofrimento debaixo do sol. O versículo 5 diz: visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe pusesse limites e não passará além deles. Então todos nós estamos no corredor da morte, todos nós estamos na fila. Eu não sei em qual posição da fila eu me encontro e você também não sabe, e por isso nós devemos estar em todo tempo preparados. É por isso que Jesus diz que em todo tempo o cristão deve estar preparado, tanto para morrer quanto para o arrebatamento da igreja. Em Salmos, no Salmo de número 89, o verso 47, o texto bíblico diz: lembra-te de quão breves são os meus dias. E nós podemos ler aqui outro texto de Salmos, que é o 39, verso 5, aonde o salmista Davi diz: eis que fizeste os meus dias como a palmos, muito pequenininho a medida. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Ele está diante de um Deus que é eterno, que vive em um tempo que é fora do tempo, né? Ele é infinito. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. A palavra vaidade aqui significa um sopro, um vapor. A nossa vida é simplesmente um vapor que desaparece. Está entendendo? A nossa vida é breve. O tempo passa depressa. E o que nós precisamos fazer para otimizar o nosso tempo? A mesma oração de Moisés no Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Deixa eu lhe dizer e reforçar mais uma vez isso. Quando você desperdiça o seu tempo, você é um
tolo. Quando você desperdiça o seu tempo, você é um nécio. Paulo diz que devemos andar como sábios, não como nécios. E como eu adquiro sabedoria? Quando a questão é o tempo. Moisés está dizendo: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Você deve colocar um lembrete na sua geladeira. Você deve colocar um lembrete no seu celular que sempre diga para você essa realidade de que a vida é breve. É assim que nós contamos os nossos dias. Certo homem disse que tudo aquilo que nos faz lembrar que somos finitos, que a nossa vida que é temporária é saudável. Então leia a sua Bíblia também, porque a sua Bíblia vai dizer várias vezes para você que a vida é breve, que a vida é curta. Portanto, queridos, guardemos essas 4 características sobre o tempo. É impossível armazenar o tempo. Cada dia possui a mesma quantidade de tempo, o tempo é progressivo, ele só vai, ele não volta, então você não pode voltar no tempo, entendeu? Não existe uma máquina do tempo, isso é coisa de ficção científica. Aliás, você pode até voltar no espaço, mas o tempo você não volta. A minha avó, por exemplo, eu a amava muito e ela já partiu para a eternidade. Eu posso voltar no espaço, ou seja, eu posso voltar lá na casa da minha avó, mas eu não posso voltar ao tempo em que minha avó estava lá. Então o tempo nos acompanha, diferente do espaço. O tempo só vai, ele é apenas progressivo. E em 4º lugar, o tempo é breve. E eu queria aqui abordar agora rapidamente 2 formas erradas de usar o seu tempo. Primeiro, a preguiça. A preguiça, nós já estudamos aqui, ela é um pecado. Você pode retomar estudos anteriores que nós fizemos dessa série, onde nós falamos sobre o cristão e o trabalho, e nós falamos ali um pouco a respeito da preguiça. E vimos que o preguiçoso não é alguém que não faz nada. O preguiçoso é alguém que faz o mal. É alguém que está em pecado ativo contra Deus. Mas nós tornamos a preguiça algo quase que santo, algo que quase admirável. Nós damos nomes bonitinhos para a preguiça. Às vezes nós chamamos ela de cansaço. Às vezes nós chamamos de falta de tempo. Às vezes nós chamamos de investir na família. Às vezes nós chamamos ela de todos esses nomes bonitos para justificar a nossa preguiça. Eu não estou dizendo que você não possa descansar, não estou dizendo que nós não cansamos, não estou dizendo que nós não devemos investir na família. O que eu estou dizendo é que muitas vezes nós usamos isso como justificativa para a nossa preguiça. Às vezes nós não estamos cansados, estamos com preguiça mesmo. Às vezes nós dizemos: estou investindo aqui na família, quando na realidade nós não estamos ali colocando tempo de qualidade com os nossos cônjuges, com os nossos filhos. Estamos simplesmente desperdiçando o nosso tempo em casa e não necessariamente investindo esse tempo na nossa família. Portanto, a preguiça é uma das formas erradas de usar o nosso tempo. Não fazer nada é fazer o mal. Não fazer nada é pecar contra Deus. E nós devemos ter cuidado quanto a isso. Mas existe uma outra forma que vai de encontro a essa, que também é uma forma errada de usar o nosso tempo. Se por um lado alguns são preguiçosos, por outro lado outros são ativistas. Se por um lado uns não fazem nada, outros por outro lado querem fazer tudo e vivem como um hamster correndo nessa esteira da vida e do tempo sem, no entanto, sair do lugar. Há dias atrás eu ouvi algo interessante de um pastor que chegou para o irmão da igreja e falou bem assim: por que você está trabalhando tanto? E ele diz: eu estou trabalhando tanto para comprar um carro. E o pastor fez outra pergunta: e para que você quer comprar o carro? E ele disse: para ir trabalhar. Então você percebe? Eu estou trabalhando para comprar um carro e eu vou comprar um carro para ir trabalhar. Isso é um ciclo vicioso. A pessoa está correndo numa esteira como se fosse um hamster, e ele corre, e ele vai, e ele faz, e ele sua, e ele cansa, e ele está quase morto da vida. Por quê? Por quê? Por quê? Porque ele está nessa esteira, nesse vazio existencial, procurando preencher de alguma maneira com coisas, e quando ele vê que ele comprou o carro, ele comprou a casa, e a sua conta está gorda, e a sua vida continua vazia, e ele precisa fazer o quê? Continuar correndo freneticamente para tentar preencher esse vazio existencial. É triste isso, mas nós devemos fazer uma pergunta: isso realmente importa?
Porque o ativismo pode ser um nome bonito também que nós damos para outros pecados. Por exemplo, às vezes nós somos ativistas porque nós confiamos demais em nós mesmos. Nós não delegamos tarefas para outras pessoas, não. Se não tiver em minhas mãos, não está em boas mãos. Eu preciso colocar as mãos nisso. Eu preciso fiscalizar tudo. Eu preciso administrar tudo. Eu não posso confiar nas pessoas porque só eu que dou conta de fazer tudo de forma perfeita. E nós mergulhamos em nosso perfeccionismo e também naufragamos, afogamos todo o nosso tempo de qualidade achando que se as coisas não estiverem nas nossas mãos, não estão em boas mãos e nós devemos dar conta de tudo. Nós precisamos confiar nas pessoas. Nós precisamos entender que as coisas funcionam bem também sem nós. É claro que há coisas que nós somos chamados estritamente por Deus para fazer aquilo e devemos cumprir o nosso chamado. Tudo que tiver às mãos para fazer, faça. Mas isso não significa que nós não devemos aprender a dizer não. Nós precisamos dizer não para certas coisas. Quando a Bíblia diz tudo que tiver a mão para fazer, faça, não significa literalmente, ao pé da letra, que você tem que fazer tudo entupindo o seu tempo 24 horas. A Bíblia ela tem um contexto geral e você tem que comparar texto com texto. Ou seja, se Deus colocou algo em suas mãos, é isso que Salomão está querendo dizer, faz-o conforme as suas forças. O texto já está dizendo, faz-o conforme as suas forças. Está além da sua capacidade, então você tem que dizer não. Está além da sua força, então você tem que dizer não, meu irmão. Aprenda a dizer não. Ativismo também pode ser um nome bonitinho para o pecado da falta de contentamento. Tem muita gente que ele não está satisfeito com o carro que ele tem, que não dá trabalho para ele, é só trocar água, óleo, né, pastilha e está resolvido o problema. É um carro que não dá trabalho. Não, ele tem que ter um Camaro. Ele tem que ter uma Lamborghini. Eu não estou dizendo que isso é pecado, tá? Nós já falamos aqui que a riqueza não é pecado. Mas a falta de contentamento é pecado. Tem pessoas que nunca estão satisfeitas. Elas sempre querem ter mais. O apóstolo Paulo diz, eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu aprendi a ter fome e aprendi a ter fartura. Eu aprendi a ter tudo e aprendi a ter nada. Então nós precisamos cultivar o contentamento, porque se nós não cultivarmos, nós viveremos sempre como um hamster louco, maluco, nessa esteira, correndo a vida inteira atrás de mais e ter mais. Não, essa casa não tá boa com 2 cômodos, precisa de 3, e você faz 3 e vê que precisa de 4, e faz 4 e vê que precisa de 5, e daqui a pouco você tem um condomínio inteiro para você e ainda não está satisfeito. A pessoa que não cultiva o contentamento, ela na verdade nunca vai estar contente com nada. Ela pode ganhar 1.000, pode ganhar 2.000, pode ganhar 3.000, pode ganhar 4.000, pode ganhar 1 milhão. Ela nunca está contente. Então aprenda a cultivar o contentamento. Outra coisa, queridos, nós vemos que isso pode revelar um vazio dentro do nosso coração. Essa falta de sentido faz as pessoas correrem o tempo todo. Às vezes isso é falta de sentido. Você está tão vazio que você precisa preencher todo esse seu tempo, por causa desse vazio que está na sua alma. Mas eu quero dizer para você, que esse buraco que está dentro do seu coração, ele é um buraco infinito, que só será preenchido por uma pessoa que é infinita. Coisas não vão preencher isso. Não vão. Algo não preenche isso. O que preenche isso é alguém. E esse alguém se chama Jesus. Jesus quer preencher, irmão, esse vazio na sua alma. Você vai ver, se você abrir o seu coração e permitir que o Senhor preencha as lacunas vazias. Eu não esqueço de um dia lá no rádio, o nosso pastor Ademar estava orando e ele disse, Jesus, nós tocamos o hino que diz, Jesus, teu nome satisfaz. E depois o pastor orou dizendo, Senhor, o teu nome preenche as lacunas vazias. Eu até anotei aqui no meu diário, eu falei que essa oração é bonita demais. E eu até fiquei copiando aquela oração do pastor. De vez em quando você vai me ouvir orando, dizendo, Senhor, o teu nome preenche as lacunas vazias. O nome de Jesus, meus irmãos, preenche as lacunas vazias. Agora eu preciso encerrar. Preciso encerrar dando remédio, né? Como usar então o nosso tempo corretamente? Então, preguiça é usar o tempo no mínimo. Ativismo é usar o tempo no máximo. O que nós devemos fazer? O que Paulo disse, devemos remir o tempo, otimizar o tempo. E como nós podemos otimizar o tempo? Primeiro, acabe com as distrações.
Se tem uma coisa que acaba com o nosso tempo, são hoje as redes sociais. E por favor, me entenda pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo que é pecado ter Facebook, que é pecado entrar no YouTube. Nós estamos aqui no YouTube, estamos usando as redes sociais. Não estou dizendo que é pecado usar o Instagram. O que eu estou querendo dizer é que isso facilmente rouba o nosso tempo. Baixa aí, sei lá, tem vários aplicativos que fazem aquela contagem de tempo de qual é o período do nosso dia que nós gastamos em redes sociais. Então você pode ter uma média aí de quanto tempo você está gastando. Elimine essas distrações. Elimine. Ah, não, eu só vou assistir aqui um Reels. Eu só vou assistir aqui um videozinho no TikTok. Mas é um videozinho de 30 segundos, mas você assiste 50 deles. Assiste 50. E é aí que está o problema. Porque quando você vê a hora, já passou muito tempo, meu irmão. Aí, foi meia hora. Puxa vida, podia passar essa meia hora lendo a Bíblia. Podia passar essa meia hora orando. Essa meia hora era o tempo de você lavar a louça e arrumar a sua cama. Essa meia hora era o tempo de você engraxar o seu sapato, separar a sua roupa para você ir para o culto. Essa meia hora era o tempo de você tomar banho e se arrumar para não chegar na igreja atrasado. Essa meia hora. Então acabe com as distrações. Outra coisa, se programe. Grave isso aí. Agenda ajuda. Agenda ajuda. Nós devemos nos programar. É verdade, devemos planejar as coisas por antecipação. Ah, mas o irmão não falou agora que a nossa vida não pertence a nós mesmos? Claro, mas a providência de Deus não elimina a nossa responsabilidade de sermos previdentes. Não é porque o amanhã pertence a Deus que eu não posso, humildemente, reconhecendo a soberania de Deus, fazer planos para o amanhã. Os planos nós traçamos e dizemos, Senhor, está aqui, está nas tuas mãos. Se o Senhor me permitir, eu farei. Se o Senhor não permitir, a minha vida está em tuas mãos. Mas nós, como seres humanos, para otimizar o nosso tempo, devemos programar. Muitas vezes, o nosso problema é que nós temos várias coisas para fazer e não sabemos nem por onde começar. Isso acontece por causa da falta de programação. Nós precisamos nos programar. Outra coisa que nós devemos entender aqui é, qual é o seu pico de energia? Tem gente que acorda de manhã já com aquela disposição assim, é uma coisa terrível, né? Outros de manhã são devagar, sabe, quase parando, mas durante a tarde ele está naquele pico de energia. Ou outros são igual morcego, troca o dia pela noite e por aí vai. Então, qual é o seu pico de energia? Use esse seu pico de energia para fazer a coisa mais importante da sua vida. Quer dedicar tempo a Deus, leia a Bíblia, ore e faça algo que seja profundamente relevante e útil no reino de Deus e na vida das pessoas, nesse tempo que é o seu pico de energia. Muitas vezes a nossa vida com Deus é uma miséria espiritual, sabe por quê? Porque nós vamos dar para Deus as horas cansadas do nosso dia. Nós damos para Deus só o nosso bocejo. Senhor, eu já não estou aguentando mais, está aqui a minha vida devocional. Pois é, por isso que a nossa vida espiritual muitas vezes não vai para frente. Dedique o seu tempo de energia, de maior energia, durante o seu dia, para viver para Deus e para fazer algo que seja realmente útil para as pessoas. Em quarto lugar, dedique um tempo também para abastecer, para recarregar as suas energias. Todos nós precisamos de um período de descanso, e isso foi estabelecido pelo próprio Deus lá no Éden. Depois de 6 dias, o Senhor descansou no 7º dia. É claro que Deus não descansou porque ele estava cansado. Deus descansou por causa de mim e de você, para estabelecer para nós um padrão. Devemos trabalhar, mas devemos ter ao menos aí um dia de descanso, de recarregar as energias, que você vai passear, vai num parque, vai fazer um piquenique, vai dar uma pedalada, vai pescar, vai fazer, sei lá, vai descansar a cabeça para repor essas energias, porque se você só vai gastando aí é um problema. Nós precisamos também de saúde para otimizar o nosso tempo. E em quinto lugar, para encerrarmos agora, aproveite cada oportunidade. Eu gosto sempre de andar com um livro dentro do carro, porque quando eu preciso resolver um problema, estou numa fila, o livro está ali. Eu posso aproveitar aqueles 10 minutos esperando na fila de um banco, 15 minutos, meia hora, ou às vezes até mais, né? Eu lembro de uma vez, irmão Mateus, que eu fui para o 24 horas, naquele UPA ali do Sítio Cercado, há muitos anos atrás.
E eu estava mal, rapaz. Mal. Sabe o que eu fiz? Eu levei um livro. Eu estava ruim, mas pelo menos eu estava lá sentado, podia fazer alguma coisa. Eu li o livro inteiro e fiquei esperando lá no UPA. E eu terminei de ler o livro e ainda não fui atendido, você acredita? É claro, obviamente, que era um livro pequeno, né? Era um opúsculo. Mas é uma maneira de você aproveitar o seu tempo. Então, você vai viajar? Coloca um livrinho ali, né? Porque, de repente, o trânsito para. Você pode, sei lá, abrir o livro lá e ficar lendo. Então, aproveite as oportunidades em que você vai ter que esperar, né? Eu estava ouvindo há dias atrás um irmão contando que ele precisava muito conversar com um jovem da igreja dele. E ele ia pregar em um lugar que era 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar. Sabe o que ele fez? Ligou para o rapaz e falou, vamos comigo. Nesses 40 minutos, ao invés de ficar lá só concentrado no trânsito dirigindo, ele resolveu o problema que ele tinha com aquele rapaz, né? Então, é uma maneira de otimizar o seu tempo. Aproveite as oportunidades. Irmão, a vida passa e a gente só tem uma vida só. Não desperdice a sua vida. Sabe qual é a melhor maneira de não desperdiçar a sua vida? É vivendo-a intensamente para Deus. Trabalho para a glória de Deus. Estudo para a glória de Deus. Vou para a igreja para a glória de Deus. Vou passear com a minha família para a glória de Deus. Viva sempre com vistas para Deus, com vistas para a eternidade. Essa é a melhor maneira de otimizar o nosso tempo. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, acabamos de falar da tua palavra e de ouvir a tua palavra. Dai-nos graça. Já desperdiçamos tempo demais na nossa vida. Já gastamos tempo demais no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok. Louvamos o teu nome porque muitos irmãos nem gostam disso. Embora não seja pecado, Senhor, mas é bem verdade que não estamos sabendo manusear isso. Essas coisas estão nos usando. Essas coisas estão se assenhorando de nós e nós não estamos usando essas coisas e se assenhorando delas. Nos dê sabedoria para fazer isso. Tem misericórdia de nós. Ajude essa pessoa que sofre com o pecado da preguiça ou que sofre com o pecado do ativismo. E não quero aqui, Senhor, me eximir da culpa, porque muitas vezes eu caio também nesses pecados. Mas me ajude. E ajude essa pessoa que está do outro lado, nos acompanhando também. E dizendo, Senhor, me ajuda a ser um sábio e não um nécio. Ajude-nos, ó Senhor. Ajude-nos. Nós precisamos de Ti. Ensina-nos. Sim, ensina-nos pela Tua palavra. Ensina-nos pelo poder do Espírito Santo a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Ajude, Senhor, essa pessoa que está nos ouvindo agora, que precisa de um emprego. Essa pessoa que está doente, receba a cura. Que o Senhor venha injetar energia no seu organismo agora, pelo poder do Espírito de Deus. E que você se levante dessa cama para a glória de Deus. Que essa febre, que esse mal, que essa doença, que essa dor, deixe o corpo dessa pessoa. E que Deus seja glorificado na vida dessa pessoa. Senhor, pedimos a Ti, derrame a Tua bênção, alcança, restaura essa casa, este lar, esta família que já não tem mais tempo de qualidade, cada um tem o seu tablet, cada um tem o seu notebook, cada um tem o seu celular, não há mais comunhão na mesa. Tem misericórdia, Senhor. Quem sabe esse casamento está sendo destruído, essa família está sendo destruída, os filhos estão se desencaminhando por falta de um tempo de qualidade. Tem misericórdia. Essa pessoa que não consegue tirar um tempo do seu dia para Deus, Jesus, tem misericórdia de nós e nos ajude para a glória do Teu nome. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Nós vamos encerrar agora com um hino tremendo. O irmão Mateus sugeriu aqui um hino para nós ouvirmos agora, que vai fechar com chave de ouro. Irmão, reflita na sua vida. Às vezes o seu casamento está sendo destruído, porque talvez vocês dois sentam lá na cama e é só aqui, ó. Senta na mesa e é só aqui. Aquela imbecilização, aquele emburrecimento das redes sociais. Que Deus nos livre, irmão. Tempo de qualidade, olhar nos olhos, abraçar, sentir o calor humano, sentir o cheiro, brincar com as crianças, rolar no chão, machucar.
É isso mesmo. Ir para algum lugar, sujar, rolar com as crianças na lama. É isso mesmo. Precisamos disso ou não precisamos? Vitamina S. Vitamina S de sujeira. Precisamos disso também. Vai brincar com seus... Larga esse telefone, larga esse celular. Vai viver, irmão. Vai viver. Em nome de Jesus. Vai viver. E depois que você terminar essa transmissão aqui, pare de ficar aí no YouTube perdendo seu tempo. Você já gastou um tempo bom aqui, olha, de forma boa, ouvindo a palavra de Deus e aprendendo a otimizar o seu tempo. Agora, acabando aqui, vai ler a Bíblia, vai orar, vai fazer alguma coisa útil, vai lavar a louça. Amanhã, dona de casa, você já vai levantar e animada, minha filha. Vai ser bênção de Deus para a sua vida. Prepara a sua roupa para amanhã. Pegue uma agenda aí e anote. Amanhã tem que fazer isso. Você já vai levantar amanhã sabendo o que você deve fazer. E outra coisa, acordou? Não vai mexer na rede social, não. Vai ler a Bíblia e orar, que é a primeira coisa que nós devemos fazer no dia. Deus abençoe a todos vocês e vamos encerrando aqui com esse vídeo maravilhoso que o irmão Mateus vai colocar aqui para vocês. E eu quero já agradecer os trabalhos técnicos dele e agradecer a você que nos acompanhou até agora. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. O que é vossa vida? É como folhas ao vento, é flor que murcha com o tempo, é como a brisa que vai, é como um conto ligeiro, um cumprimento, um adeus. E assim nós passamos para outra vida no além. O que é vossa vida? É uma peregrinação, é como sombra que passa, um sonho, uma canção. É como a erva que cresce, de madrugada floresce, à tarde corta e seca, e já não existe mais. Aqui tudo é vaidade, oh, porque duvida? Estranha, aqui não é o seu lugar. Nossa pátria é Sião, onde iremos morar. Cristo deixou suas pisadas, por elas chegaremos lá. Que tudo é vaidade, oh, porque duvida? Peregrino em terra estranha, aqui não é o seu lugar. Nossa pátria é Sião, onde iremos morar. Deixou suas pisadas, por elas chegaremos lá. Cristo deixou suas pisadas, por elas chegaremos lá. Pastor Ângelo, eu estou, digamos assim, numa expectativa para dia 3 de outubro, aqui em Curitiba, 3 de outubro, o domingo, dia 3 de outubro, quando nós queremos lançar a rede. Verdade, pastor. Depois de tanto tempo sem
podemos anunciar algo assim. Chegou o momento, cremos que a igreja vai estar participando de forma muito ativa, membros, obreiros, congregados, desse grande propósito de vitória. O resgate de valores. Vamos resgatar valores? É isso que é o propósito. Qual é o valor da sua alma, você sabe? Portanto, vamos resgatar valores. Valores de uma alma perdida, valor de uma amizade que muitas vezes se foi, né? Você perdeu a amizade com pessoas tão queridas. Vamos lutar para Deus restaurar isso. Valores também na vida espiritual. Quantas vezes a gente perde coisas tão boas porque deixamos de buscar o Senhor. Ou quem sabe o valor da própria alma. Pastor, valores éticos, valores morais que a igreja aprendeu, não é, a viver por tanto tempo e hoje vai se indo, vai se acabando, irmãos amados, e parece coisa normal. Ô pastor, você lembra daquela passagem bíblica dos filhos de Recabe? Com certeza, muito importante aquele texto da palavra de Deus que nos mostra ali um exemplo fantástico, né, pastor? O profeta chama eles para o templo, os recabitas, e o profeta, no momento lá, que era uma coisa de praxe dentro da visão do povo de Israel, colocou o vinho e pôs a mesa para eles tomarem. E eles disseram: nós não tomamos vinho. E aí o profeta disse: não, mas eu estou oferecendo, vocês têm toda a liberdade, eu sou profeta. E eles disseram: nosso pai Recabita nos ensinou que nós não podemos tomar vinho. E não tomaram. Eu acho isto muito bonito. O que nós tiramos de lição nisto? Que muitas vezes esses valores que a igreja deixa, que o pastor passa, que aí as pessoas ao longo do tempo vai perdendo esses valores. Porque parece que hoje a figura do pastor não tem mais nenhuma atenção, nenhum sentimento, nenhum valor. Parece que as coisas vão morrendo. Mas está aí os recabitas que foram depois tidos como filhos de Deus e que ocupariam na sequência espaços que muitos deveriam, e eles ficaram exatamente nesse lugar porque Deus reconhece que eles de fato são filhos de um pai que recebeu orientação, e a orientação era espiritual, era de um homem de Deus, era de um verdadeiro líder, e o Senhor imputou isso de uma forma muito gloriosa. Você vê, pastor, as convicções, né, dos recabitas foram exaltadas pelo próprio Deus. Foi um negócio assim tão impressionante aquilo, e Deus os abençoou por causa dessa postura firme deles, de não abrir mão daquilo que eles haviam recebido de ensinamento do Pai. Então tá aí, vamos resgatar valores éticos, valores morais, valores espirituais, valores financeiros, por que não? Deus vai fazer uma grande obra, resgatando valor. Dia 3 de outubro, à tarde e à noite, estaremos junto com os irmãos buscando a presença do Senhor. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Seja um mantenedor desta obra. Envie os seus dízimos e ofertas. Banco Bradesco, agência 2037,
conta corrente 136.776, dígito 5. Banco do Brasil, agência 3020, conta corrente 40.400, dígito 4. Caixa Econômica Federal, agência 1282, operação 003, conta corrente 3173, dígito 0, ou através do nosso Pix 82.678.046 1000 ao contrário 29.